Agora, sim, gravando, boa noite a todos. Vamos trabalhar na 7ª aula de Ética Geral e Profissional, 2 tópicos que eu reputo de bastante importância no nosso dia a dia profissional. O primeiro tópico trata de mandato, procuração e subestabelecimento. O segundo tópico vai tratar das várias formas de exercer a advocacia. Então, são esses 2 temas que iremos trabalhar no dia de hoje. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. Eu quero só lembrar vocês que, se tiver alguém com o microfone ligado, desliga para não dar interferência. Então tá, vamos ser bastante práticos agora. Eu garanto para vocês que em 40 minutos nós conseguimos desenvolver esse tópico de maneira tranquila, sem correria, e que todo mundo entenda. O primeiro deles é a procuração. É o primeiro instrumento que o advogado precisa conhecer para poder fazer a defesa do seu cliente. E aí eu faço uma pergunta a vocês. O que é procuração? Alguém saberia me responder? O que é uma procuração? Vamos lá, cadê o pessoal nosso? O que é uma procuração? No entender de cada um de vocês aí. O que seria uma procuração? Muito bem. Enquanto vocês pensam, vamos conversar sobre ela. Olha que interessante que o Wilson está respondendo. É a forma que o advogado tem para representar o seu cliente. Muito bem, Wilson. Olha o que nós temos aqui com relação à procuração. Para que o advogado possa efetivamente representar o seu cliente perante o Poder Judiciário, deve receber expressas autorizações dele. Nesse sentido, é importante observar as disposições do artigo 5º do Estatuto da OAB. O que o Wilson terminou de dizer para nós há poucos minutos ali atrás, né? Então, quem vai tratar dessa questão da procuração é o artigo 5º do nosso Estatuto. O que diz o caput do artigo 5º? O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Olhe bem o texto, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º, o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, se por um lado, a procuração é que vai me instrumentalizar para representar o meu cliente, em determinadas situações de urgência, eu tenho um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, para apresentar essa procuração. O parágrafo 2º do artigo 5º diz lá, a procuração, só um segundinho aqui, a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º, o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Então, vamos agora fazer uma interpretação do artigo 5º, inciso 1, 2 e 3, ou seja, inciso 1º, 2º e 3º, do Estatuto da Advocacia, que trata de procuração. Primeira coisa que eu tenho que verificar para a compreensão. Nós falamos, o artigo 5º fala em mandato e fala em procuração. Vamos ver primeiro o que é mandato. Em regra, um mandato é um contrato consensual, não solene, pessoal e geralmente gratuito, e está regulado no capítulo 10 do Código Civil de 2002, lá no seu artigo 653.
O que diz o artigo 653 do Código Civil? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Olha, aqui que está algo muito interessante para vocês compreenderem. Eu tenho procuração e mandato. O mandato, ele é, em regra, né, um contrato consensual e solene, geralmente ele é gratuito, e está lá regulado no Código de Processo Civil, no artigo 653. Agora, como que eu instrumentalizo este mandato? Através de uma procuração. Então, a operacionalização do mandato que eu recebo de alguém é feito através de um instrumento chamado procuração. Entenderam? O aspecto legal das duas questões. Entretanto, o que nós vamos trabalhar aqui, que é o nosso interesse, é o mandato judicial, que se caracteriza por ser oneroso e engloba tanto o poder de representação quanto a prestação de serviço, cujo contrato deve ser confeccionado pelo próprio advogado. Embora, se não o fizer, ocorrerá da mesma forma. Isso está lá no artigo 658 e 692 do Código Civil. E também, conforme prevê o Código de Ética e Disciplina da OAB. Aonde está no Código de Ética e Disciplina da OAB? No artigo 11. Olha o que diz o artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem subordinar as intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecer quanto à estratégia traçada. Ora, observe vocês o seguinte, olha que interessante essa colocação do artigo 11 do nosso Código de Ética e Disciplina. Olha o que diz ele. Ele coloca, deixa eu voltar aqui para vocês. Ele coloca que o advogado, para exercer um mandato que o seu cliente lhe dá, através de uma procuração, deve cumprir, imprimindo aquela causa que ele pegar, a sua orientação, aquilo que ele entender que é mais adequado, sem subordinar as intenções contrárias do cliente. Não é o cliente que vai dizer o que o advogado vai fazer, mas sim o advogado vai convencer o cliente, olha, o melhor caminho é este, porque essa é o que a lei determina, isso é o que é mais provável que nos leve ao sucesso dessa causa. Então, quando você recebe um mandato de um cliente, é você que vai dar as orientações, perfeito? É nesse sentido que o artigo 11 do Código de Ética trata do mandato. Voltando lá ao parágrafo 1º do artigo 5º, ele estabelece uma situação, que é aquela questão da urgência. Um cidadão é preso em flagrante e você é chamado por ele ou pela família urgentemente para acompanhar o seu depoimento. E você não teve tempo, obviamente, de pegar com ele uma procuração. Não há nenhum problema. Você pode comparecer em todos os atos processuais sem procuração. Só que você tem um prazo de 15 dias para apresentar a procuração. Tá? Este prazo pode ser prorrogável por mais 15. Então, na verdade, né, o prazo vai totalizar 30 dias. É 15 prorrogável pelo mesmo tanto. Este prazo é uma demonstração da fé pública que o advogado tem.
porque a lei presume que o advogado possua este mandato, apenas não o apresentou por falta de tempo. No caso de urgência, não foi possível apresentar. O parágrafo 2º do artigo 5º diz lá: a procuração para o foro em geral, também chamada de adjudícia, habilita o advogado para praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância. Essa procuração, que nós chamamos de adjudícia, não confere ao advogado nenhum poder especial exigido por lei, como no caso de recebimento de citação inicial. É interessante nós observarmos que a gente tem a procuração adjudícia, mas ela precisa constar no texto dessa procuração aquilo que é poder, aquilo que são poderes especiais. Quer ver um exemplo? Numa ação de indenização por danos morais e materiais, se não constar na procuração o poder para o advogado levantar os valores pagos ao seu cliente, ele não poderá fazer isso. Então, é preciso que tenha uma cláusula lá na procuração que dá esses poderes para o advogado. Receber, fazer quitação, emitir recibo, receber citação, tem que estar constando na procuração. Perfeito? Vocês vão estar no 7º semestre, lá no Núcleo de Prática Jurídica. Nós temos lá já um modelo de procuração que traz todos os poderes necessários para que a gente possa fazer a defesa dos nossos clientes de maneira mais completa possível. E com relação à extinção do mandato, muito bem. Eu vou tratar da extinção do mandato lá no parágrafo 3º do artigo 5º do nosso Estatuto. Quando ocorre a extinção do mandato? Quando o advogado renunciar ao mandato, deve continuar representando o mandante, que é o seu cliente, por 10 dias, a notificação da renúncia, exceto o seu cliente substituir antes do fim deste prazo. Ora, gente, o advogado pode, é prerrogativa do advogado, renunciar ao mandato. Ele renunciando é uma forma de extinção do mandato. Porém, a renúncia só é válida se o advogado comunicar ao seu cliente dessa renúncia, e da data que o cliente foi notificado, conta-se 10 dias, nos quais o advogado renunciante é obrigado a acompanhar todos os atos processuais daquele processo. Tá? A não ser que, antes de completar os 10 dias, o cliente constitua novo advogado. Então, a responsabilidade do advogado anunciante são de 10 dias após a notificação do cliente de sua renúncia, tá? Vamos ver o que diz o texto do parágrafo 3º do artigo 5º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Tá? Seguindo ainda com relação à renúncia ao mandato. É importante nós ressaltarmos que a renúncia ao mandato é prerrogativa do advogado. Porém, ele tem que comunicar ao seu cliente sobre sua decisão. Está lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Tá? Vamos lá ver o artigo 15 do Código de Ética e Disciplina. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas do seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quando a providência que lhe tenha sido solicitada, renuncie ao mandato. O que é isso? Muitas vezes, o cliente precisa praticar algum ato, informar o endereço da outra parte, trazer um documento para anexar a sua defesa, e o cliente não faz isso. Só resta a você renunciar ao mandato. Ou seja, você vai comunicar ao cliente da sua renúncia, e aí segue aquela regrinha. Por 10 dias você tem que responsabilizar-se pelo andamento do processo. Perfeito? Artigo 16 do Código de Ética e Disciplina. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que o determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei, que são os 10 dias, tá? Então, você não precisa dizer para o cliente por que você está renunciando.
Basta você comunicá-lo por escrito, notificá-lo de que você está renunciando. Passou 10 dias, você não tem mais responsabilidade sobre aquele processo. Perfeito? Outra situação que nos é colocada está aqui no parágrafo 1º do artigo 16. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. O fato do advogado renunciar não exclui de responsabilidade por danos que, eventualmente, ele causou antes da renúncia. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que ele devesse fornecer para a prática oportuna do ato processual de seu interesse. Se, porventura, você solicita ao cliente um documento importantíssimo para instruir aquele processo e o cliente não providencia, você não tem responsabilidade sobre o prejuízo que aquele ato que o cliente não fez, não praticou, trazer prejuízo. Perfeito? Vamos seguir um pouco mais. Até agora, nós falamos sobre renúncia do mandato. A renúncia é prerrogativa do advogado. Agora, o mandato judicial também pode ser revogado. Aí já não é mais por parte do advogado, é por parte do cliente. Então, vamos ver o que o Código de Ética diz. Além disso, o Código de Ética ainda trata da hipótese em que ocorre a revogação do mandato judicial por vontade do cliente, ressaltando que isso não o desobriga de pagar o advogado pelo trabalho que já fez. O cliente pode, a qualquer momento, revogar o mandato que ele te deu. Só que isso não tira a obrigação dele de pagá-lo. Esse pagamento vai ser proporcional ao trabalho executado. E isso normalmente consta do contrato de honorários que vai ser firmado com o cliente, tá? O que diz o artigo 17? A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face dos serviços efetivamente prestados. Nós, advogados, quando somos contratados por um cliente, nós estabelecemos no contrato o valor da prestação do nosso serviço. Estes são chamados honorários advocatícios. Mas também existem os honorários, verba honorária de sucumbência. Alguém saberia me dizer o que se entende por verba honorária de sucumbência? A Pietra terminou de entrar, nós já tínhamos, a Pietra já estava antes até de começar a aula e a net dela caiu. Seja bem-vinda, Pietra, mais uma vez. Nossa futura delegada de polícia. Muito bem. Alguém sabe dizer o que são verbas honorárias de sucumbência? Quem poderia dizer para nós? Nós estamos dizendo aqui que o cliente, quando revoga o mandato judicial, ele não fica desobrigado do pagamento das verbas honorárias contratadas, são os honorários advocatícios. Tá? E nem retira também do advogado o direito de receber uma eventual verba honorária de sucumbência. Tudo proporcional ao trabalho prestado, né? O que seria honorários de sucumbência? O que seriam as sucumbências? Alguém teria essa resposta? O que são sucumbências? Então, antes de responder, enquanto vocês pensam aí, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver se alguém respondeu. Verbo de sucumbência, ninguém fez. Gente, é o seguinte. Sucumbência, a palavra sucumbência significa perda. Quem perde um processo é condenado a pagar sucumbência ao vencedor. Então, a verba de sucumbência é fixada na sentença judicial
para aquele que venceu a ação, tá? Então, no contrato advocatício, nós recebemos os honorários advocatícios e a verba de sucumbência. Nós vamos ter um tópico só tratando de honorários advocatícios, tá? Aí a gente entra detalhadamente em cada uma dessas características. Perfeito? Ainda sobre a extinção do mandato, se dá com a conclusão ou arquivamento do processo. Segundo o Código de Ética, não se extingue pelo decurso do tempo. O artigo 18 do Código de Ética. O que é que diz? É o artigo 18 que vai dizer isso, tá? Que não se extingue pelo decurso de tempo. O artigo 13 do Código de Ética traz lá: concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Gente, vamos voltar aqui. Nós estamos falando da extinção do mandato. Quais são as hipóteses de extinção do mandato? Primeira hipótese: renúncia ao mandato. A renúncia ao mandato é prerrogativa do advogado. Em qualquer fase do processo, o advogado pode renunciar ao mandato, desde que ele notifique o cliente e, na data da notificação, ele é responsável ainda pelo processo por 10 dias. Segundo, revogação do mandato. A segunda forma de extinção do mandato é a revogação do mandato judicial. Quem é que tem prerrogativa de revogar? O cliente. O cliente, revogando, ele fica desobrigado a pagar as verbas de honorários contratados? Não. Ele tem que pagar proporcionalmente as verbas do trabalho prestado e também uma eventual verba honorária de sucumbência, caso vença a ação. Tá? E a terceira é quando conclui a causa ou o processo é arquivado. Aí também está extinto o mandato. São as 3 formas de extinção do mandato. Com relação ao que nós vimos até aqui, alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo? É o momento de nós conversarmos sobre essa questão. Se alguém tiver, é o momento. Nós estamos vendo aqui as formas de extinção do mandato judicial. Feito? Tá tudo bem, então, Michele? Maravilha. Eu fico feliz de saber. Então, eu estou conseguindo transmitir. Tá? Então, vamos avançar mais um pouco. Como vocês observem, eu estou trazendo aspectos práticos da ética geral e profissional, né, que nós iremos encontrar no dia a dia da profissão que estamos abraçando. Desistência ou conclusão da causa. O Código de Ética e Disciplina estabelece regras quando houver desistência ou conclusão da causa. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores, documentos que lhe hajam sido confiados e ainda esteja em seu poder, bem como a prestar contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelo serviço até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. Então, nós temos uma situação: desistência do processo. Vamos imaginar que uma empresa, uma grande empresa comercial, te contrata para executar um devedor que está inadimplente com ela. Tem um cheque, o cheque não tinha provisão de fundos, e a empresa quer executar o cliente inadimplente. Você entra com a ação de execução de título extrajudicial, e aí, no meio da ação, a empresa faz um acordo com o cliente e pede para desistir da ação. É possível? Sim, é possível. Tá? A desistência da ação te obriga o advogado
a devolver para o cliente todo o documento que ele tinha em mãos, né? Presta conta do que ele fez, né? E fique garantido o recebimento das parcelas que foram pagas para ele até então. Tá? Então, ele não leva nenhum prejuízo quanto a isso. Tá? A outra é a conclusão da causa. Concluída a causa, presta contas ao cliente e até logo. Não há porquê mais nenhum problema. Agora, aqui nós temos uma situação muito séria do ponto de vista de ética. É quando o cliente te procura, mas ele já tem um patrono, ele já tem um advogado, com procuração e tudo, mas te procura. O que diz o Código de Ética e Disciplina? O Código de Ética e Disciplina da OAB proíbe o advogado de aceitar a procuração de quem já tem a patrona constituída. Ou seja, que seja representado por alguém, salvo se for por um motivo muito justificável. O artigo 14 diz o seguinte, Código de Ética, tá? O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. O cidadão te procura no escritório. Doutor, eu sou cliente do doutor fulano e tal lá, mas eu não quero ele como advogado, eu quero passar uma procuração para a senhora cuidar do meu processo. Você não pode aceitar. Você tem que primeiro entrar em contato com o advogado e dizer para ele da situação, e o cliente vá a esse colega seu e resolva a situação. Só depois de feito isso é que você pode aceitar o cliente, tá? Isso é uma questão ética. Agora, existem exceções, e aqui coloca, que é no caso de medida judicial urgente e inadiável. Vamos imaginar que numa ação de um divórcio litigioso com guarda de menores, aí o pai pega a criança com a mãe e quer ir para o exterior para levar essa criança. O advogado da ação não está na comarca naquele momento. Aí sim, pode um outro colega, mesmo tendo uma ação, tendo um advogado, pegar uma procuração e entrar com a medida judicial urgente. Só nesse caso poderia ser justificado, né? Então não teria problema com a questão ética. Outra situação também que pode envolver no clientes, com os casos de conflitos de interesses. O Código de Ética e Disciplina diz que quando houver sobreposição de interesses entre constituintes e mandatos a um advogado, este deve optar por renunciar aos demais mandatos, permanecendo apenas com o que escolher. Olha o que diz o artigo 20 do Código de Ética. Sobrevindo o conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Um caso concreto disso, e quase sempre é comum, numa ação de inventário em que você representa 4 herdeiros. Você tem procuração dos 4 herdeiros para para acompanhar o processo de inventário na justiça. Aí, um dos herdeiros entra em desacordo com os demais e quer que você advogue para ele numa ação contra os outros 3. Aí há um conflito de interesses. Você não pode. O que você tem que fazer? Primeiro, tentar resolver, tentar harmonizar a situação. Se você não conseguir, você tem que fazer uma opção. Ou você fica com os 3 do inventário, ou você renuncia e fica com o cliente que quer ingressar contra os demais herdeiros. Perfeito? Então, isso é um conflito de interesse que pode ocorrer. Ok? Vamos avançar, então, um pouco mais.
Subestabelecimento. Tenho certeza que vocês já ouviram muito essa palavrinha. O que é o subestabelecimento? O subestabelecimento é um ato praticado pelo advogado patrono da causa. Vamos ver um exemplo? Em uma determinada causa em que uma empresa é cliente, a procuração foi realizada em nome de 2 advogados do escritório. Entretanto, para facilitar o serviço, o advogado pode realizar subestabelecimento. O subestabelecimento é quase uma procuração da procuração. Ela autoriza outros advogados a atuar em seu nome. O que diz o Código de Ética sobre isso? Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento de mandato sem reserva de poderes exige prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente os honorários com o subestabelecente. O que é isso, gente, na prática? Vamos imaginar, eu tenho um processo lá em Sinop. Esse processo é contra uma organização não governamental na área de saúde lá. Eu vou ter uma audiência a semana que vem nesse processo. Eu não vou poder ir nessa audiência. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso subestabelecer a um colega lá de Sinop para ele acompanhar o meu cliente nessa audiência. Eu vou subestabelecer os poderes que eu tenho no meu mandato para outro colega. Esse subestabelecimento pode ser de 2 espécies. Pode ser com reserva de poderes. É ato pessoal do advogado da causa. Então, eu faço um subestabelecimento para esse meu colega lá, Sinop, com reserva de poderes. Ele me representa, mas eu sou responsável por tudo que aconteceu. O parágrafo 1º. O subestabelecimento sem reserva de poderes, eu preciso avisar o cliente. Por quê? Porque o colega que for me representar lá tem poderes plenos. Eu tenho que avisar para o cliente que, olha, o doutor Rommel, lá em Sinop, é que vai me representar na audiência e ele tem todos os poderes. Eu vou subestabelecer para ele todos os poderes que você me deu. Perfeito? O subestabelecimento com reserva também tem que haver o acordo antecipado dos honorários. Não é o cliente que vai pagar ao advogado subestabelecido. Sou eu que estou subestabelecendo. Eu vou receber do cliente e passar para o advogado que eu estou subestabelecendo. Perfeito? Tem uma pergunta da Edith Valadares. Posso advogar num espólio tanto no polo passivo e ativo ao mesmo tempo? Olha, Edith, pode sim. Desde que não haja conflito de interesse, como eu te disse lá atrás, tá? Não há nenhum problema. Normalmente, a gente... Os inventários, né? Eles ocorrem de forma consensual, não há nenhum problema. Você pode ser só um advogado entrar. Agora, a qualquer momento, um dos herdeiros pode discordar da partilha, por exemplo, aí ele vai constituir um novo advogado, mas não há nenhum problema, tá? Pode sim. Seguimos adiante, tá ok? Qualquer dúvida, estamos aqui para responder, tá? Até aqui, então, onde nós falamos sobre o mandato judicial, tá? Falamos sobre mandato, procuração e subestabelecimento e as suas espécies. Agora, nós vamos adentrar no segundo tópico da nossa aula, que vai tratar de algo muito perto de nós, que são as várias formas de exercer a advocacia. Ok, você concluiu o curso de Direito, passou no exame de ordem, está devidamente habilitado, inscrito no AB, e agora? O que eu faço? Como que eu vou trabalhar? O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil considera que existem 3 tipos de advogados.
O advogado liberal, autônomo, você pode ir lá, montar seu escritório e trabalhar sozinho, ser patrão de você mesmo. O advogado público é aquele que faz concurso para defensoria pública, curador, etc. E o advogado empregado é aquele que é empregado de assessoria jurídica de alguma empresa. Você pode ser tanto empregado numa sociedade de advogados, ou ser empregado numa grande empresa que tem um setor jurídico. Na aula de hoje, nós só vamos estudar o primeiro tipo, tá? O advogado autônomo. Os outros, o advogado público e o advogado empregado, nós vamos ver em outras aulas em que vamos trabalhar, tá? Inclusive, uma das atividades, a segunda parcial nossa, será um trabalho sobre sociedade de advogados, mas no momento certo nós vamos falar sobre ela, perfeito? Vamos falar sobre o advogado autônomo. Quem é o advogado autônomo? Como a própria nomenclatura sugere, como a própria palavra sugere, é uma espécie de trabalhador autônomo. Ou seja, ele não é um empregado. Assim, naturalmente, submetendo-se tanto à CLT, no que lhe couber, quanto aos diplomas específicos para advogado, o Estatuto da OAB, Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral da OAB, etc. Vamos estudar esses dois universos conjuntamente para explicar a figura desse tipo específico de advogado. Observem vocês que eu tenho certeza que vocês viram na aula de Direito do Trabalho o que caracteriza o vínculo de emprego. Lembram-se? Para caracterizar um vínculo de emprego, preciso ter 5 requisitos: pessoa física, habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Estão lembrados? Então, esses 5 requisitos é que irão caracterizar se há um vínculo de emprego. No caso do advogado autônomo, não estão presentes a maior parte desses requisitos. Por isso que ele é autônomo, né? Vamos ver as características do advogado autônomo. Apenas pode ser considerado advogado a pessoa física ou natural que passou no exame da OAB e que esteja inscrita nos quadros da OAB. Isso você já sabe. Lembra do artigo 8º do Estatuto? Trata dos requisitos para a inscrição na OAB? Né? Então, o primeiro dele, pessoa física ou natural que passou no exame da ordem, preencheu todos aqueles requisitos lá e esteja inscrito. Sendo assim, mesmo que haja legalmente impostas sobre a aprovação e a inscrição, é certo que ser pessoa física é um requisito presente tanto nos advogados autônomos quanto nos advogados empregados. Por que eu estou insistindo nessa questão da pessoa física? Porque nós vamos ter daqui a pouco a sociedade de advogados, tá? Que aí é pessoa jurídica. Por enquanto, nós estamos falando do advogado autônomo, que tem que ser necessariamente a pessoa física ou natural. Muito bem. Eu estou falando do advogado autônomo. Ele é autônomo, ele é independente. Ele não sofre subordinação típica da relação entre empregado e empregador. Ah, professor, mas e o contrato? O contrato não cria vínculo empregatício. O contrato é um contrato de prestação de serviço entre o advogado e o seu cliente. Tá? O advogado não é empregado do seu cliente, né? Essa subordinação, não existe essa relação de emprego. Ele tem que prestar o serviço. O advogado liberal tem uma margem de liberdade no exercício do ofício e na defesa dos interesses do seu cliente. Então, é um contrato de prestação de serviço e não de emprego. Considerando a clientela diferenciada a qual o advogado autônomo presta serviço, é comum que haja uma certa pessoalidade no exercício regular do seu ofício. Tá? Essa pessoalidade não vincula o advogado ao requisito de pessoalidade do vínculo empregatício. Até porque pode ser feito contrato de prestação de serviço com a sociedade advocatícia, caso o advogado opte por essa sociedade.
O outro requisito é a habitualidade. Muitas vezes nós advogamos para o mesmo cliente em várias ações, mas isso não gera a habitualidade que caracteriza o vínculo empregatício. Por fim, o advogado autônomo e o advogado empregado, como qualquer trabalhador, salvo voluntário, ele exerce o seu trabalho mediante onerosidade. Tá? Mesmo você, advogado autônomo, você vai ter o seu contrato que vai vincular, você vai cobrar, né, pela prestação do seu serviço. O advogado empregado, a mesma coisa. Há uma pequena diferença entre o empregado e o advogado autônomo. O advogado empregado, ele preenche todos aqueles requisitos que nós vimos lá atrás, tá? Ele recebe salário, o advogado empregado, enquanto o advogado autônomo recebe seus honorários. Ambos os advogados recebem a sucumbência, tá? Tanto o advogado empregado recebe honorários de sucumbência, como salário, e o advogado autônomo recebe os seus honorários e a sucumbência. Perfeito? Nós temos que ter uma observação aqui que não pode passar desapercebida. Em regra, mesmo sem estipulação expressa em contrato, os advogados empregados têm direito aos honorários sucumbenciais nas causas que participar, além do próprio salário. Entretanto, pode ser estipulado no contrato que o advogado empregado não tem direito aos honorários de sucumbência. Nós estamos falando do advogado empregado, tá? Por que eu estou alertando para isso? Porque o advogado autônomo, ele está garantido no artigo 51 do Código de Ética. Olha o texto do artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais pertencendo ao advogado, quando houver atuado na causa, poderão ser por ele executado, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer, ou para postular quando for o caso da expedição de precatórios ou requisição de pequeno valor em seu favor. Então, observem vocês o seguinte: o advogado empregado, ele recebe os salários e tem direito desses honorários sucumbenciais. Mas no contrato do advogado empregado, pode tirar esse direito da sucumbência dele. Já o advogado autônomo, não. Ele vai receber os seus honorários advocatícios e a sucumbência. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Como eu disse para vocês, eu deixei essa aula bastante objetiva para que nós pudéssemos compreender esses dois tópicos importantes que aqui tem. E chegando ao final dela, eu gostaria de mostrar para vocês um texto de um professor da Universidade da Bahia, o professor Sebastião Borges Albuquerque Melo. Ele é um grande advogado criminalista. Ele fez um pequeno texto que fala muito sobre nós. Eu gostaria de ler junto com vocês. Peço a sua permissão. É difícil e nobre ser advogado. Fazer sua a solidão da pessoa que defende. Fazer voz ao silêncio de quem não consegue falar diante de uma injustiça. Quando tudo e todos estão contra alguém, é a mão do advogado que vai ser estendida para dizer: a partir de agora, seu interesse é meu. Essa é a beleza e o altruísmo da advocacia. Não a defesa do seu interesse, mas a defesa do interesse do outro, como se seu fosse. Professor Sebastião Borges de Albuquerque Melo. Com essas palavras, eu encerro a nossa aula de hoje, como sempre, me colocando à disposição de vocês para qualquer dúvida sobre esse tema ou outro tema que nós tratamos em outros momentos. Eu quero lembrar a todos que, obrigado, Letícia, eu quero lembrar a todos que esse material está à disposição de vocês, gravado tanto no YouTube
como lá no AVA. Eu coloco tanto a aula gravada como a aula em PowerPoint, perfeito? Fica à disposição de vocês para rever. E essa semana, eu vou comunicar a vocês por e-mail, nós vamos preparar a segunda parcial. Ela vai tratar de sociedade de advogados, tá? Sociedade de advogados. Mas não tem nenhum problema, eu vou passar todos os dados para vocês. Wilson, Wilson, desculpa, eu não vi, você me fez a pergunta. Desculpa, eu perguntei se os 10 dias são úteis. Não, Wilson, é contado corrido. É da data que o cliente foi notificado. O Wilson está referindo à renúncia do mandato. Se o cliente foi notificado na sexta-feira, já começa a contar. Sábado, domingo, segunda, 10 dias corridos, tá? Desculpa eu ter demorado. Ok? Eu não tinha visto realmente. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem. Eu sei que hoje foi um dia atípico, com chuva, problemas na net, né? Mas vocês estão aí firme. É importante que nós estejamos aqui firmes. Vamos vencer, vamos vencer mais essa parada. A instituição está toda dedicada para fazer com que o semestre de vocês não fique perdido. Os professores estão, sim, dedicando ao máximo, e eu tenho visto o tanto que vocês têm colaborado. Quero agradecer de minha parte, quero agradecer da parte dos demais colegas, da coordenação. Os momentos difíceis vão passar e vamos nos encontrar todos ainda esse semestre para que as aulas, não só presenciais, né, que são muito importantes, mas o contato nos corredores da faculdade, na biblioteca, afinal de contas, a biblioteca da faculdade nossa é uma biblioteca espetacular, bastante completa. Eu tenho certeza que vocês já estão sentindo falta dela. Obrigado a todos. Eu vou desligar a gravação, mas continuo aqui à disposição de vocês. Caso alguém precise de qualquer informação, tem meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Eu quero lembrar, se você conhecer algum colega que não fez a parcial 1, peça para ele entrar em contato comigo, tá? Todos que não fizeram, se algum problema não fez a parcial 1, é só entrar em contato comigo, vamos resolver isso, não vamos deixar pendência, tá? Eu quero o mais rápido possível fazer a parcial 2, para já termos a nota das parciais. E aguardar a coordenação, as orientações sobre a prova bimestral. Ok? A Silvana... Silvana, você fez uma pergunta, eu até achei estranho, a Silvana não fez a pergunta, falei, professor, a administração pública paga honorário de sucumbência? Silvana, é o seguinte, a administração pública, ela, no caso da Defensoria Pública, eles têm um fundo para onde os honorários de sucumbência vão e é utilizado para a reestruturação, a melhoria daquela entidade. O núcleo de prática jurídica nossa, só adiantando, também recebe sucumbência e o valor é investido no próprio núcleo, tá? A pergunta da Silvana é se a administração pública paga honorário de sucumbência, tá? O honorário de sucumbência vai para um fundo que é para a sustentação, melhoria da entidade. Perfeito? Obrigado pela pergunta, Silvana. Ok? Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a vocês e dizer que só vou encerrar a gravação, mas estou à disposição de vocês por aqui.